mackenzistas, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Mackenzie International Campus, um programa da Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre o COIL, Collaborative Online International Learning. Esse termo ele é designado para um ambiente de aprendizagem entre duas ou mais instituições de ensino, proporcionando reflexões, trocas de ideias entre alunos que estão em diferentes contextos culturais. Também cria a possibilidade de networking para esses alunos, que serão aí os futuros profissionais. E nesse sentido, estão sendo realizadas na UPM algumas iniciativas, como, por exemplo, o programa Exchange Hemispheres, que são cursos de curta duração oferecidos nas férias para os alunos da UPM e também para alunos internacionais. Outro exemplo é a oferta de disciplinas, como a disciplina optativa Arquitetura da Paisagem, do curso de Arquitetura e Urbanismo, e que neste segundo semestre de 2020 contou com a participação de alunos da Universidade Científica del Sur, localizada no Peru. E para falar um pouquinho mais dessa experiência, nós convidamos hoje a professora doutora Pérola Felipeto Brocanelli. Professora, muito obrigada pela sua presença e eu já vou iniciar com uma pergunta, né? Como é que surgiu essa iniciativa, né? Como que surgiu essa ideia de oferecer essa disciplina para esse grupo de alunos internacionais? Professora, só um minutinho que o seu microfone está desligado. Isso. Enfim, me perdoem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão nos ver, já que vai ficar gravado, não é verdade? E eu queria dizer para vocês que é uma alegria estar aqui e contar para vocês que foi essa ideia desse intercâmbio, né? Eu, como vários professores, quando temos um deslocamento internacional, fazemos muitos contatos. E em 2015, eu fui convidada pelo Ministério do Meio Ambiente do Peru para palestrar sobre os jardins verticais e a política pública paulistana para esta questão. Uma questão ambiental, uma questão da paisagem, uma questão da arquitetura da paisagem, uma questão da minha área de pesquisa e do meu doutorado. E lá conheci professores, em especial o professor Javier, da Universidade Científica del Sur, que ficou encantado com a iniciação científica que eu mostrei no seminário, com os trabalhos dos alunos que faziam na optativa, e então, desde então ele tentava nos aproximar. E conseguimos, né, no final de 2019, estabelecer o convênio entre as universidades, né, e essas questões, uma hora são outra do lado de lá, né, mas assim que o Mackenzie recebeu a proposta, imediatamente tivemos o aceite, o apoio, tanto da nossa unidade, da arquitetura, né, da FAO, através do aceite, do apoio da nossa diretora, do nosso coordenador de curso, como também da COI, e seguimos assim em velocidade de cruzeiro, né? Então, estabeleceu-se esse intercâmbio, né? Onde os alunos da Científica del Sur cursam a disciplina de Arquitetura da Paisagem e os alunos da FAO, dessa mesma componente curricular, né, chamada Arquitetura da Paisagem, cursam Taller 8 na Científica del Sur. Então, de acordo com a disponibilidade do aluno, né, a sua possibilidade, porque temos aí um fuso horário, né, que às vezes o aluno não consegue se encaixar, dependendo da sua grade, conseguimos aí uma ampla participação dos alunos e tem sido muito bacana. E professora, como que foi a escolha desses dois componentes curriculares, né? Foi necessário algum ajustes nas emendas? Como é que vocês decidiram, né? Aqui na UPM nós vamos oferecer, né, essa disciplina optativa e lá na Universidade del Sur será essa, né? Como que foi essa escolha, esse debate, essa decisão?
foi em torno da área que se gostaria de trabalhar, né? Então, o Tayerocho também trabalha as questões de paisagem em Lima, no Peru, e as questões de patrimônio, né? Patrimônio histórico também, e a paisagem dessa cidade, que é reconhecida internacionalmente, né? Como um patrimônio, patrimônio internacional, né? E aqui também temos essa me foge a palavra. Essa ementa, mas esse conteúdo, né, a ser desenvolvido. Então, a paisagem da cidade sempre trabalhada, não importa o contexto. Então, foi através de um alinhamento do conteúdo mesmo, né? Então, as ementas foram unidas de acordo com o que se pretendia oferecer. E a disciplina foi escolhida na Científica del Sur para combinar com o conteúdo da nossa, porque havia um grande interesse em ampliar esse entendimento do que nós oferecemos aqui, lá na Científica del Sur. Uhum. E qual o idioma utilizado nas disciplinas, né? E também gostaria de saber se você já tinha essa experiência, né, de ministrar aulas para alunos internacionais e como que foi essa experiência? Na verdade, eu nunca lecionei para alunos internacionais tanto tempo. Eu participei de alguns eventos, né? Acompanhei alguns alunos e professores estrangeiros em algumas ocasiões, porém nunca dessa forma, né? O idioma que se fala no Brasil é português. E a nossa disciplina na Universidade Presbiteriana Mackenzie é português. Na Científica del Sur é espanhol e os professores lá do Tayerocho falam em espanhol. Então, essa é uma questão que me deixou confortável, porém também me desafiou, porque eu tinha na sala 25 alunos que falavam espanhol. Então, eu dou a aula em português e sempre faço algumas perguntas em espanhol ou respondo em espanhol aos alunos quando eles me questionam, né? E não sei se os professores na científica conseguiam responder em português, né? O que foi um pouco mais difícil para os nossos alunos acompanhar o Tayerocho, né? Embora o brasileiro tenha muita facilidade em entender espanhol, né? O espanhol, o peruano, não tem facilidade em entender português, né? Então ficou uma dificuldade dividida, sabe? Que eu acho que deu um bom resultado. É lógico que uma experiência como essa, ela é desafiadora. Então, algumas pessoas têm já uma propensão a, a entenderem o desafio como uma coisa boa, né? Então, elas se superam. Eu tive alunos que foram estudar espanhol, né? Eu tive alunos espanhóis que passaram a estudar português. Então, e fizeram laços de amizade. Então, foi muito além de um conhecimento técnico. Foi uma forma de ver, de ouvir, de falar, que nós mudamos completamente, né? O brasileiro é mais descontraído, o peruano nem tanto. Para ele ficar um pouco mais descontraído, você precisa conquistá-lo, né? O brasileiro já é todo dado, né? Mas nem todos os brasileiros são assim. Nós temos brasileiros tímidos, né? Então eu tive uma grande quantidade de variáveis nessa experiência, né? O que eu posso te dizer é que foi agradável do começo ao fim pelo desafio e pelas conquistas que tivemos. Lógico que não se agrada a 100% das pessoas nunca, né? Mas assim, o que nós tivemos de solicitações de ajuste são pequenas, são detalhes, né? E aconselho a todos a participarem de experiências como essa e a proporem. Foi muito gratificante mesmo. Exatamente, professora, isso que você fala é o que o ambiente COIL proporciona, né? Ele proporciona aos alunos o desenvolvimento das competências interculturais, que são competências hoje muito valorizadas no mercado de trabalho, né? Então, não apenas você desenvolver um outro idioma, aprender um outro idioma,
mas você também saber se comunicar, dialogar, interagir com pessoas de outras culturas, né? E nesse caso foi uma interação. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais como que foi a interação, né, entre os brasileiros e os peruanos, os alunos, se vocês realizaram trabalhos em grupos, como que foi isso? E até mesmo a interação deles, né, dos peruanos com a senhora, com a professora. Sim. Os peruanos, eles têm. É engraçado e não, ninguém se ofenda com isso, né? Eles são muito respeitosos, eles são até um pouco mais formais. Então, nós, de repente, tomamos um susto na hora da chamada, né? Que eles falam, Buenos dias, arquitecta, né? E você se sente, não és professora, né? Não se referem a você como uma professora, mas sim como uma arquiteta. E nós não temos esse hábito, um hábito tão simples, né? É como alguém dizer bom dia, psicóloga, né? Bom dia, engenheiro. E aqui no Brasil nós dizemos bom dia, professora, né? Como se o professor fosse uma categoria à parte da própria formação. Então, eu me senti muito respeitada e acredito que eles tenham se sentido muito bem também com o tratamento que demos a eles. Aprendemos coisas que não conhecíamos, né? Existe uma forma de capturar a umidade do ar, porque em Lima não chove, né? É um clima completamente diferente do nosso. E então descobrimos mesmo equipamentos que não conhecemos. Então, para nós foi excelente. Todos os grupos tinham brasileiros e peruanos, meio a meio. Então, alguns grupos deram muito certo, outros grupos nem tanto, como acontece normalmente em uma sala, né? Em uma sala você tem sempre um grupo que briga, que, né, sai faísca, e um grupo que é maravilhoso, que tudo corre bem. Então, não tive assim nenhuma surpresa em relação a isso, né? Em todos os semestres você tem algum aluno que gosta mais da área que está sendo estudada, outro menos, né? E numa atividade tão dinâmica como essa, para aproveitarmos as oportunidades que nos foram dadas, acabamos tendo uma alteração diária, né? E isso eu entendo que às vezes é mais uma coisa que você tem que se adaptar, né? Mas com essa alteração diária, nós pudemos fazer do trabalho final um trabalho para ser apresentado no primeiro seminário de infraestrutura verde e patrimônio, que acontecerá agora, dia 18 de dezembro, organizado pela Científica del Sur, e que será também à distância, né, online, possibilitando que todos participem. Então, será um dia apenas o seminário com 3 mesas, e o trabalho dos nossos alunos brasileiros e peruanos, tanto da disciplina de arquitetura da paisagem quanto da disciplina de Taierocho, vão ser apresentados em um formato reduzido, um pequeno vídeo de alguns minutos, né, onde vamos então colocar o que foi produzido aqui e vão ser dados os créditos aos alunos, obviamente, né? Então é uma oportunidade incrível você ter o seu trabalho apresentado para debate numa mesa, né, numa ponência. Então eu achei maravilhosa essa oportunidade que surgiu no meio do caminho, mas que demandou um ajuste, né? E esse ajuste é sempre uma coisa a ser negociada, né? E que traz incertezas, né? Será que o meu trabalho é bom o suficiente? Será que eu vou conseguir? Mas com certeza vai, porque nós, tanto eu quanto o professor André Neri, que é o coordenador do curso lá, quanto o professor Lucas Fer, que é coordenador do curso aqui, né? Nós não faríamos alguma coisa que não pudesse agregar, né? Que fosse para ser uma decepção. Não, é porque sabemos que existe condição para isso, né? E então tem sido bom, mas tem sido um desafio constante. Sim. Então, só lembrando, né, aos alunos que estão participando e aos que vão nos ouvir depois, né, já que o webinar ficará gravado,
O COI, o Collaborative Online Learning, eles são oportunidades, né, de troca cultural online. Então, essa disciplina optativa que ela foi oferecida, claro, nós estávamos em um período específico de pandemia, né? Mas só para lembrar a todos que ela foi oferecida online, não teve deslocamento presencial dos alunos, né? Então, os alunos brasileiros da UPM participaram dessa disciplina online na Universidade do Peru e os alunos peruanos participaram dessa disciplina, né, online aqui na UPM. E também os trabalhos em grupo, as atividades em grupo foram todas desenvolvidas online. E nesse sentido, vocês podem procurar depois, eu posso deixar no chat para vocês o link, né, do site da COI, onde nós temos o programa Exchange Hemispheres, que a partir de janeiro nós vamos começar a oferecer, né, os cursos irão começar a oferecer cursos online com essa mesma proposta, né? Não será uma disciplina, serão cursos de curta duração oferecidos em janeiro e julho, no período das férias, mas vocês terão essa possibilidade, essa oportunidade, né, de interagir com professores e com alunos de outros países, né? Serão cursos em inglês, espanhol, vai depender da oferta, né? Mas a gente terá essa possibilidade aí, mais uma possibilidade de desenvolver competências interculturais, desenvolver networking, conhecer colegas da profissão em outros países e quem sabe aí abrir portas, né, para quem até pensa em uma carreira internacional. Bom, professora... Eu queria só citar que foi tão bacana tudo isso que a ProLima, que é um departamento da Prefeitura de Lima, como se fosse aqui da nossa prefeitura, esteve na nossa disciplina, forneceu material e se dispôs a publicar alguns dos trabalhos que nós encaminharmos como um exercício colaborativo da universidade, das universidades, né? Então é isso. Assim, é bom eu parar de falar, viu, Daiane? Porque senão a gente não termina hoje. Imagina, professora, é sempre bom acrescentar essas experiências, né? E essas oportunidades, porque às vezes o que era para ser, né, uma disciplina vai abrir oportunidades para os alunos, né? É importante que eles vejam isso, né? Os contatos, a networking que gera, né, essas possibilidades. E essa vida profissional para a qual nós os preparamos, ela é dinâmica. Na vida profissional, você precisa aproveitar a oportunidade quando ela surge, né? Então, também foi um exercício desta forma, da vida profissional mesmo. É isso. Sim. Professora, e para os seus colegas professores, né, qual a mensagem que você deixa, né, porque você foi uma das primeiras, né, a ter essa iniciativa, então, aqueles professores interessados também em oferecer uma disciplina para alunos internacionais ou um curso no Hemispheric Exchange, né, Exchange Hemispheres, qual a dica que você deixa? Ai, aventure-se. Eu pelo menos, eu sempre imagino, né, que a cada dia a gente ganha uma prancha, né? Você ganha uma prancha, vai para a praia e olha para o mar. Você não sabe se vai vir um maremoto, um tsunami, se vai ser tranquilo, a gente não sabe. Então, a gente precisa se reinventar, ter a coragem de fazer aquilo que a gente tem vontade. E nós, pesquisadores aqui no Mackenzie, temos essa energia de nos desenvolvermos, de sempre ultrapassarmos os limites, né? E eu queria dizer a todos que nós temos apoio. Nós temos apoio, a COI me apoiou muito, a coordenação, a reitoria, a nossa unidade, a professora Angélica, eu tive apoio de todos, né? E garanto que nas outras unidades isso também vai acontecer a partir do momento que a gente traz a proposta, né? Então, façam, é isso. Temos as dificuldades, mas as alegrias são muito maiores. Professora, nessa disciplina exclusiva, vocês tiveram algum critério de idioma ou não para o aluno participar? Para se Como inscrever?
foi uma oportunidade que surgiu, né? E os nossos alunos de arquitetura da paisagem já estavam matriculados. Então, nós dissemos a eles que nesta componente curricular haveria o intercâmbio, né? E que isso seria registrado como intercâmbio e que estaríamos falando em português, porque não houve por parte do aluno, né, uma escolha em cursar uma disciplina em outro idioma. Né? Até pelo andamento das coisas e como surgiu essa oportunidade. Então, nós não poderíamos colocar para o aluno brasileiro que ele teria uma aula em espanhol. Né? Porém, o aluno espanhol escolheu se viria ou não. Da mesma forma, a disciplina oferecida pela Científica del Sur recebeu alunos brasileiros e os alunos brasileiros escolheram se iriam ou não, né, ter o desafio linguístico, enfim. Porém, os alunos peruanos, eles estavam na disciplina, falando em espanhol com seus professores, apenas recebendo colegas estrangeiros, né? Isso é muito comum, né? Isso é o que acontece numa sala de intercâmbio presencial. Você tem uma turma, você está falando em português e vem alguém lá que é austríaco, né? E você não vai falar no idioma dele, ele vai ter que falar em português e a gente ajuda, né? Fala um pouco em inglês quando vai dar um atendimento, mas não é o idioma do aluno. Então, eu acredito que essa dinâmica do idioma, ela é semelhante ao presencial, não foi nada diferente, né? Sim. Professora, você teria algo para acrescentar que não foi questionado? Eu não sei se os participantes também gostariam de questionar alguma coisa, fazer alguma pergunta à professora, né? Aproveitar esses últimos minutinhos, vocês podem deixar as perguntas aí no chat. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Caroline, vejo que você está aí se manifestando, Carol, que beleza. Eu fico muito contente, né, de poder dizer para vocês que foi um sucesso, que para mais de 90% dos alunos foi um sucesso. Recebi comentários elogiosos sem fim, né? Me senti muito parceira e muito próxima dos alunos. Uma realidade que nem sempre acontece na sala de aula física. Interessante isso, né? E a plataforma à distância não nos atrapalhou. No final, a gente acaba aprendendo a trabalhar à distância. Só não dá para ir tomar o cafezinho ali, né, no Benjamin Abraão. Ela está perguntando sobre o curso de férias, se é o mesmo programa da COIU. Caroline, sim, o Exchange Hemispheres, eles serão cursos de curta duração, né, oferecidos em janeiro e julho, e serão online também, durante esse período de pandemia, né, após o período de pandemia, então, a gente vai ver aí a possibilidade de oferecer presencialmente, mas ele será o COIL é o termo designado, né, para essa modalidade de aprendizagem online, tá? Então, o Exchange Hemispheres são esses cursos, curta duração, janeiro e julho, e em breve vocês podem conferir lá na página da COI os cursos que nós teremos disponíveis para janeiro. Acho que a Paula também está sendo respondida nessa, que é o Exchange Hemisphere, será para todos os cursos? Ela pergunta, acho que para você, Daiane. Isso. Nós ainda não sabemos porque são os professores, né, que vão oferecer de acordo com a disponibilidade deles, né? Enquanto a professora Pérola responde a próxima pergunta, eu vou pegar o link do site da COI e vou colocar aí para vocês acompanharem lá, tá bom? Então, a próxima pergunta é da Mariana Silva de Almeida, e ela pergunta, gostaria de saber se a professora sentiu alguma dificuldade inicial por estar lidando com alunos de outra cultura e pelas aulas serem de forma remota. Olha, Mariana, o que eu senti foi um nervoso que sem tamanho. É que com tantos anos de palco, não é verdade? A gente, né,
vai no carão, como dizem os artistas, né? Mas é uma tensão grande, sim, porque na primeira e na segunda aula, os costumes são diferentes e você não tem muita certeza se está sendo compreendida, porque eu falava em português, então eu comecei a aprender a mesclar, né? Um pouco de português, um pouco de espanhol. Então, falar todo o conteúdo em português e perguntar em espanhol aos alunos peruanos se eles estavam entendendo, né? Fazer a pergunta em espanhol. E muitas vezes fazer a pergunta em espanhol e a pergunta em português encadeadas, né? Então, vocês têm dúvidas? Tiene dúvidas? Isso foi um esforço grande, porque você trocar a chave do idioma assim, rapidinho, né? Mas para mim está sendo um desafio, né? Um desafio e uma conquista, né? Conseguir trabalhar com os alunos em 2 idiomas, mas sem dúvida nenhuma, no começo eu sou de carne e osso, só a minha família sabe, né? Que eu fiquei bem assim preocupada em estar atendendo a todos a contento. O Guilherme questionou se os cursos de férias têm limite ou algum tipo de seleção. Guilherme, os cursos eles terão sim um limite de vagas, né? Um número X de vagas. Agora, em relação à seleção, provavelmente, talvez algum curso muito específico de algum idioma, por exemplo, o idioma inglês, possa, dependendo do professor, preferir, né, solicitar algum requisito de conhecimento do idioma, ou não, mas isso vai depender de curso para curso, de professor para professor, então é sempre bom acompanhar lá na página, tá bom? Eu já coloquei o link da página para vocês aí, então vocês podem ir acompanhando. Certo. Bom, professora Pérola, não sei se você tem mais algo a acrescentar, eu acredito que as nossas perguntas encerraram. Se alguém tiver também mais alguma pergunta, fique à vontade, a gente ainda tem 1 minutinho. Como eu vejo que não temos perguntas, eu vou te dizer, Daiane, só tenho a agradecer o apoio de vocês, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o empenho da Universidade Científica del Sur, através do professor André Neri, o apoio da FAO Mackenzie, através da professora Angélica Benatti Alvim, do professor Lucas Fer, professora Viviane Rubio, professor Charles Vincent, nosso coordenador, né, de internacionalização na unidade, a quem assim me deram todo o apoio em tudo que eu pedi, em todos os momentos, e deixar um agradecimento especialíssimo aos meus alunos, que viveram essa experiência comigo, que eu nem posso falar que eu tenho vontade de chorar, porque foi muito especial, né? Eles realmente foram especiais, foram parceiros, desenvolveram trabalhos excelentes, foram receptivos aos colegas peruanos e sinto que os alunos peruanos são meus alunos também. E a eles também estendo o meu muito obrigado pela sua competência, pelo seu interesse, né? E por todo o trabalho que desenvolveram junto com os colegas, né? Espero sinceramente que dessa experiência surjam escritórios de arquitetura internacional de jovens egressos muito em breve. Professora, também agradecemos mais uma vez a sua participação. Muito obrigada por estar conosco nessa tarde. Quero agradecer a todos os alunos presentes nesse webinar. Muito obrigada, né, por tirarem um tempinho aí nessa tarde, participarem conosco. Esta foi mais uma edição do Mackenzie International Campus. Esse programa ele vai ficar gravado e disponível no canal do YouTube da COI. Vocês podem procurar lá Mackenzie International Affairs. E uma boa tarde a todos. E em tempo, agradecer ao professor Pedro Bucchi, que supervisionou tudo de perto. Exatamente. Obrigada. Boa tarde.